Olá, bom dia a todos. Você é aluno, você é amigo da nossa naturopatia. Sejam bem-vindos para o curso de Naturopatia São Francisco. Um aviso a vocês que são alunos, vocês receberam por um e-mail a respeito das aulas, os temas das aulas de hoje. E a aula da cura prânica, que é a carta 904, que vocês receberam, essa aula ela vai vir futuramente, tá bom? Houve uma mudança, então hoje vocês vão ter uma aula de acupuntura, uma das terapias aí mais famosas e milenar que a gente tem, né? Vamos conhecer um pouquinho mais da acupuntura, não só para tratamento, como para prevenção, para cura, para acompanhamento. Vem a Milene Garcia, mestrada em acupuntura, e vem falar para a gente um pouquinho sobre a acupuntura. E vai ter uma aula especial com o Guilherme, que vem falar sobre a quinoa. Tá aí um alimento excelente, um alimento para a gente conhecer, para colocar mais no nosso dia a dia. Vamos conhecer os benefícios que ele traz de bom para nós. E juntamente vem a Zélia falando hoje dos óleos amadeirados. A Zélia vem falar do sândalo, do cedro, do pó do santo. Então a Zélia traz uma aula aí muito boa pra gente, tá bom? Vamos acompanhar os temas, vamos acompanhando as aulas. Qualquer dúvida, liguem para nós, estamos à disposição. Um beijão para todos vocês e até a próxima semana. Tchau, gente. Olá, queridos amigos do nosso curso de naturopatia, como vão? Vocês estão bem? Eu espero que sim, tá? Vou desejar de imediato um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos que forem assistir, independente do horário. Ficamos muito felizes que vocês acompanhem o curso, que vocês gostem do conteúdo. Eu li inclusive todos os comentários sobre a aula do coco, que foi a aula que eu dei na aula 19. Fico muito feliz que vocês tenham gostado do conteúdo. E fico feliz também de saber que vocês gostam de uma comidinha, assim como eu gosto, né? Então hoje a gente vai continuar falando de alimentação. Uma alimentação equilibrada, saudável, com menos componentes químicos o possível e mais coisas naturais possível, né? Mais coisas que estão direto da natureza possível. Hoje nós vamos conversar sobre quinoa. Não sei se vocês já ouviram falar nesse grão, mas é um grão que está muito na moda, né? Desde o começo da década passada, desde 2010, quando alguns estudos começaram a aparecer assim, revelando de fato os benefícios da quinoa, muita gente tomou curiosidade pelo grão e quis conhecê-lo melhor e acabou incluindo na sua dieta, na sua alimentação, né? Como foi o meu caso. Eu já conhecia a quinoa há um pouco mais de tempo, porém eu fui me dedicar mesmo a conhecer esse grão de 2011 para cá. Então já faz cerca de 11 anos que eu apresentei a minha família, né? Mais ou menos também há cerca de 11 anos que eu comecei a consumi-lo. Então eu queria contar um pouco mais para vocês do que eu entendo, do que eu sei e o que eu faço com a quinoa aqui na minha casa hoje em dia, tá? Antes de mais nada, eu vou começar apresentando para vocês. O primeiro passo é falar da origem da quinoa. Os principais produtores de quinoa que nós temos aqui no Brasil hoje estão aqui na verdade, não aqui no Brasil, aqui na América do Sul, são os nossos países vizinhos. E o Brasil também está começando a fazer a produção do grão, né? O Brasil está começando a incluir, através de períodos de entre-safra, porque esse grão é um grão muito versátil, né? Ele nasce com muita facilidade aqui no solo da América do Sul. Porém, cerca de 90% da quinoa que nós consumimos aqui no Brasil é de origem importada. Ela vem da Colômbia, da Venezuela, deixa eu até consultar os países aqui que eu esqueci, são 5 países. Ela vem do Peru, da Colômbia, da Venezuela, do Equador e da região norte do Chile. Esses são os principais produtores de quinoa que nós temos hoje, tá? Essa planta, ela é da família Amarantaceae. Então ela é uma irmã, essa planta é uma irmã direta do amaranto. Então é por isso que a gente vê muito associado o consumo de chia com a informação de consumo de amaranto, mas eu vejo que existe uma confusão em falar das duas plantas, né? Porque elas têm diversas propriedades diferentes. Mas são todas da mesma família, todos fazem o mesmo benefício no final, e isso que é importante, né? Mas o amaranto pode ser um assunto para uma outra aula, porque ela tem propriedades diferentes, a gente vai focar em falar do assunto da chia. Então, como ela vem aqui da nossa região, ele é um grão barato, ele é um grão rentável, é um grão que foi muito utilizado historicamente para a alimentação humana e está voltando a ser utilizado agora. Esse grão aqui, o registro oficial dele, que esse grão que a gente está conversando hoje, ele tem mais de 3.100 anos. Então, aqui nessa região,
Antes de Cristo, a quinoa já era consumida, por exemplo, assim, só para a gente falar em referência de idade. Esses são os registros oficiais, registros comprovados cientificamente e arqueologicamente, né? Se você for falar de registros assim, esboços, informações gravadas em pedras, esse tipo de coisa, já tem mais de 5.000 anos. Olha como esse grão é antigo, né? Olha como esse grão, a quinoa já é uma senhora que alimenta a humanidade há muitos anos. Porém, após a colonização espanhola aqui no continente, o grão caiu em desuso, porque os espanhóis trouxeram outros grãos aqui para o nosso continente, como foi o caso do trigo e como foi o caso da cevada. Esses grãos começaram a ser utilizados em larga escala por eles, né? Eles trouxeram a cultura e trouxeram esses grãos, e as pessoas aos poucos foram substituindo o consumo de quinoa e de amaranto por cevada e trigo. Então é por isso que hoje a gente tem uma série de derivados de trigo, uma série de produtos de trigo disponíveis no mercado. E além do fato que eu vou falar agora para vocês, que somado a isso veio os períodos de revolução industrial e os períodos de estudos genéticos do grão, para aumentar a sua produtividade e aumentar o seu desempenho. Então o trigo que Jesus comia 2.000 anos atrás é um, o trigo que o espanhol trouxe para cá há cerca de 500, 600 anos é outro, e para completar, o trigo que a gente come hoje é outro completamente diferente. Esse trigo que é consumido hoje, ele é extremamente modificado geneticamente e está pronto a causar diversas enfermidades nos seus consumidores mais assíduos, inclusive o câncer, tá? Ou seja, o trigo que a gente consome hoje nas padarias, nos mercados ou onde a gente queira consumir, ele é altamente cancerígeno. Triste chegarmos nessa situação, concordo, de tirarmos um grão tão nutritivo da nossa dieta e incluirmos um grão hoje tão pobre em nutrientes e tão rico em problemas para a nossa saúde. E, infelizmente, essa é a realidade que nós temos hoje, e o trigo está amplamente incluído na nossa cadeia alimentar. Também é uma coisa triste, né? Infelizmente. Então ainda há salvação, fiquem tranquilos. A quinoa está disponível, é facilmente encontrada em qualquer local do Brasil. Ela é um grão acessível, ela custa na casa de hoje de 15 a 30 reais o quilo, dependendo da região onde você estiver. Ele é um grão que rende bastante, então ele alimenta muita gente. 1 quilo de quinoa alimenta 4 pessoas em uma semana tranquilamente. E o melhor, ele é um grão extremamente nutritivo. Então assim, quando você inclui quinoa na sua alimentação, você está incluindo uma grande quantidade de nutrientes. Ou falando no vulgar, você está incluindo uma renca de nutrientes na sua alimentação. E isso é muito importante. Começando a falar dele, ele é o único grão disponível na natureza hoje que tem todos os aminoácidos essenciais que o ser humano precisa. Então eu vejo a pessoa cobrando assim muito essa questão dos aminoácidos, onde ela encontra esses alimentos. Basta consumir quinoa preparada da maneira correta, que todos os aminoácidos que estão na quinoa são de altíssima biodisponibilidade. O seu organismo absorve de 95% a 100% de todos os nutrientes da quinoa, tá? Então, se porventura você estiver suplementando aminoácidos químicos e quiser substituir por aminoácidos naturais de qualidade, você pode utilizar a quinoa, sem nenhum problema. Falando de vitaminas que a quinoa possui, ela possui diversas vitaminas que são do grupo B1, B2, B3, B6, B9, vitamina C e vitamina E, tá? Além do fato de ela criar biodisponibilidade no organismo para a produção das outras vitaminas, ou seja, a quinoa é um alimento estimulante, ela estimula a absorção de outros nutrientes dentro do seu organismo. Então você pode consumi-la, que além de absorver as vitaminas que ela já tem, vai melhorar a absorção de outras vitaminas que você esteja precisando, tá? Sais minerais disponíveis: ferro, fósforo, potássio, zinco, magnésio, cálcio, manganês e cobre. Se você está tomando algum suplemento que tenha todos esses sais minerais, por que não utilizar a quinoa? A quinoa está tudo aqui disponível, tudo plantado com carinho, com atenção. Toda a produção de quinoa é feita com a máxima atenção, porque é cultivada pelos nativos da região, tá? A quinoa é um grão sagrado para eles, eles gostam disso, eles produzem com amor. Então toda a quinoa que tem disponível aqui hoje não é feita por nenhum grande produtor visando obter apenas lucros capitalistas, mas sim é uma quinoa
produzida para alimentar os povos, para alimentar as pessoas, para ser compartilhada. Então, esse grão hoje é produzido com o máximo de carinho, tá? Então, por que você não inclui esse grão na sua alimentação? Eu acho que ele é muito mais válido do que qualquer outra coisa que você tenha por aí. Somado a outros grãos, então, ele ainda fica mais nutritivo, tá? Só relatando para vocês a lista de aminoácidos, para que vocês entendam melhor, a quinoa é rica em lisina, metionina, histidina, isoleucina, lecina, cistina, triptofano e fenilalanina. A fenilalanina é muito buscada para pessoas que querem repor vitamina D naturalmente. Então, automaticamente, ao consumir quinoa, você vai melhorar a sua absorção de vitamina D vinda do sol. Então, come quinoa, toma sol, que esse problema vai ser resolvido. Falando um pouco das propriedades antioxidantes da quinoa. A quinoa é um excelente antioxidante, anti-inflamatório, antidepressivo e antiviral. Comendo quinoa, você já consegue obter 4 benefícios antioxidantes de uma vez só. Então, a quinoa ela dá sensação de felicidade, ainda mais se for somado ao consumo de grão de bico, mas não precisa comer o grão de bico, só a quinoa já é suficiente, tá? Então, se porventura, na sua família, você possui pessoas com depressão, transtorno de ansiedade, transtorno depressivo compulsivo, ou diversos outros transtornos mentais e psicológicos, a quinoa é um excelente aliado no tratamento. Um outro componente interessante que está muito na moda, eu vejo pessoas falando muito sobre ele, é um componente chamado canferol. Caso alguém queira consultar a maneira correta de escrever essa palavra, basta consultar a carta que vai estar disponível no dia da aula para vocês, tá? O canferol é responsável para nos dar sensação de alívio, sensação de saciedade e sensação de cura. Essas são as 3 principais funções desse componente disponível em alimentos naturais. A principal fonte de canferol da humanidade até hoje é o mel de abelha. É por isso que quando a sua mãe pega um pouquinho de mel, mistura com limão, ou até mesmo você faz isso, você tem uma sensação de expectoração, uma sensação de alívio e uma sensação de sonolência melhor quando você está com gripe, por exemplo. O principal responsável por essa questão é o canferol, que está disponível no mel de abelha. E o mel de abelha é um alimento muito rico, disponível para quem quiser consumi-lo, né? Com exceção de veganos, que veganos não comem nada de origem animal. Porém, nós temos um problema. É muito difícil hoje encontrar um mel de abelha puro e verdadeiro. A maioria dos mels que estão disponíveis de maneira industrializada hoje, eles não são puros ou são altamente processados, que anulam os efeitos terapêuticos, como é o caso do canferol, ou a ação anticancerígena que o mel deve desenvolver também. Então, como eu sei que é muito difícil você ter uma colmeia dentro da sua casa, ou você achar alguém que tem uma colmeia para colher um mel puro, um mel verdadeiro e comer de imediato, eu acho que uma alternativa muito viável de substituição com todas as propriedades é substituir o mel pelo melado de cana, que ele também tem muitos nutrientes que o mel tem, e consumir quinoa, para obter aí as propriedades antioxidantes e anticancerígenas e antidepressivas do grão, como eu estava falando para vocês agora. Enfim, amigos, esse é um grão completo, ele pode ser utilizado para substituição do que vocês quiserem, pode ser consumido com arroz e feijão, ele pode ser utilizado para bater shake, chocolate, fazer chocolate quente batido no liquidificador. Vou deixar uma receitinha na carta sobre isso depois para vocês darem uma olhada. Pode ser utilizado para fazer hambúrguer, almôndega. Enfim, existe uma infinidade de pratos que dá para fazer com a quinoa e todos ficam muito saborosos. Se você cozinhar a quinoa, temperar com azeite de oliva extra virgem, vinagre natural de maçã, um sal de boa qualidade e cebola roxa, já fica uma delícia, não tem quem não goste. Até as crianças ficam olhando assim e falam, nossa, nunca comi, mas aí quando experimenta não querem mais parar de comer. A quinoa é um grão saboroso, ela tem um sabor ao mesmo tempo neutro e um sabor que realça com os temperos. Então você pode temperá-la de diversas maneiras, obtendo o benefício e fazendo a família toda comer ao mesmo tempo. Então, vale muito a pena. Também ela é utilizada como substituto de arroz. Eu vejo muita gente usando a quinoa para substituir o arroz branco, ou arroz integral, ou enfim. Comer junto com o arroz também, que é uma combinação ótima. Inclusive, uma coisa muito interessante de se falar, combinar grãos é uma coisa muito boa, né? Porque você pega a biodisponibilidade de todos os grãos e ingere dentro do seu organismo. Isso é
É uma coisa muito válida. Então, se você quiser cozinhar 2 grãos para sua família ao invés de um, por exemplo, você come arroz integral, feijão e quinoa, isso já é uma coisa muito boa. O que deve ser levado em consideração para consumir quinoa? Existem alguns componentes, algumas estratégias que a gente faz no nosso dia a dia que podem anular o efeito terapêutico da quinoa e de qualquer outro grão que você for consumir. Então eu vou listar aqui algum para vocês entenderem melhor, tá? O primeiro, o consumo de café. O café, eu pelo menos, eu falo por mim, não há uma restrição de consumo de café, você pode tomar o café aí, observar, tomar um café de qualidade, um café mais caro, se possível um café orgânico. O ideal é que você tome o café no máximo 2 vezes no seu dia. Então, se você está acostumado a tomar muito café, é bom ir reduzindo a apenas 2 doses diárias, tá? De café coado. Café expresso é uma dose só. Se você toma café expresso, o ideal é você consumi-lo só pela manhã, longe do horário de dormir. A questão do café é a seguinte: quando você ingere ele meia hora antes do almoço ou 2 horas depois, ele quela a absorção de alguns nutrientes. O que é a quelagem? Ele impede, quelar é impedir o organismo de absorver alguns nutrientes, em especial o ferro, o fósforo e o cálcio. Então, se você quer fazer uma absorção melhor desses nutrientes dentro do seu organismo de maneira natural, você precisa parar de tomar café dentro desse período que eu estou te falando. Meia hora antes, 2 horas depois de se alimentar, tá? Evita consumir café. Ademais, o café pode ser consumido, muita gente relata o potencial oxidante do café. Eu acho que o café se torna oxidante de fato quando você faz ele com uma água carregada de cloro. Aí ele fica de fato muito oxidante. Então, se você puder usar uma água mineral, uma água de boa qualidade, uma água de mina para fazer o café, é melhor, tá? Outra questão também, que eu vou mostrar para vocês depois, é deixar a quinoa de molho. A quinoa precisa ficar de molho um período de tempo, pelo menos 12 horas, para neutralizar os fitatos naturais da planta. Esses fitatos também atrapalham a absorção de nutrientes. Então a gente deixa a quinoa de molho numa solução de água com um pouquinho de vinagre natural de maçã para retirar esses fitatos e melhorar a absorção dos nutrientes da quinoa. O terceiro passo é falando do cálcio. O cálcio hoje é um assunto muito polêmico, principalmente porque existiu uma divulgação muito grande que o cálcio do leite de vaca seria absorvido pelo organismo. Pelo contrário, existem diversos estudos mostrando, diversas fontes de divulgação falando do cálcio, da questão do cálcio do leite de vaca, né? O organismo não absorve o cálcio do leite de vaca e atrapalha a absorção do cálcio dos outros nutrientes. Então, se você puder evitar consumir leite, derivados, sejam eles quais for, vocês também, se possível, evitem para melhorar a absorção dos demais nutrientes dos alimentos, tá? E por fim, produtos de origem animal. Quando você for consumir quinoa, o único produto de origem animal que eu recomendo são ovos caipiras. Se você pode, inclusive fica uma combinação muito gostosa, você fazer um ovo mexido e servir com salada de quinoa. Isso fica muito bom. Então você pode pegar o ovo, mexer na panela com azeite tipo único, não azeite extra virgem, tá? Você na panela para cozinhar você usa o azeite tipo único. Ou óleo de coco sem sabor, também é outra alternativa. Faz um ovo mexido e come com quinoa, que fica muito gostoso. E aí potencializa a absorção dos nutrientes da quinoa. Outros tipos de carne, outros tipos de alimento derivados de origem animal, não recomendo o consumo também. No dia que for comer quinoa, evita consumir esses alimentos, tá? Agora que já conversamos um pouco sobre a quinoa, claro que eu vou ensinar vocês a preparar a quinoa de maneira corretamente, para ficar bem saborosa, bem gostosa para todos aí na família de vocês, tá? Aqui eu tenho a quinoa disponível, que vocês viram na filmagem anteriormente. Eu tenho aqui uma xícara de quinoa. Uma xícara de quinoa crua rende até 4 xícaras de quinoa cozida. Então ela tem um rendimento de 3 vezes. Então sempre que você for cozinhar, você pode colocar 5 xícaras de água para cada xícara de quinoa. Mas isso a gente vai falar depois. A primeira etapa é fazer a lavagem da quinoa. Por que a gente vai lavar a quinoa? Existe uma substância amarga que reveste o grão, que é como se fosse um agrotóxico natural para proteger a planta de pragas. Ou seja, por causa desse fator, essa planta dispensa o uso de agrotóxicos, se for produzida de maneira correta. Então, quase toda a quinoa que é disponível aqui no Brasil é orgânica. Dificilmente alguma quinoa tem algum fertilizante químico ou algum agrotóxico, tá?
Vocês podem procurar essa informação na internet, ver a produção. Para isso, é necessário desativar o modo avião. Quem tá falando com essa mulher, gente? Que mulher prometida. Vocês podem consultar essa informação na internet e verificar sobre a produção da quinoa orgânica que existe aqui. Como é cultivada pelos povos, os povos não utilizam esses componentes. E o grão dispensa esse tipo de componente. Por quê? Porque ele gosta de períodos de entre-safra. Então, sempre que algum grão está parando de produzir ou alguma coisa, é a hora de fazer a plantação de quinoa, que a quinoa floresce em qualquer canto, em qualquer momento dessas regiões que ela é cultivada. Como ela é cultivada na região dos Andes, ela se dá melhor em ambientes mais frios. O Brasil, que é um país mais tropical, não produz tanta quinoa porque a produção de quinoa é menor em países tropicais, tá? Aqui eu tenho uma peneira comum. O único critério que a gente tem que utilizar para a peneira é ela ter uma rede fininha, porque o grão de quinoa é pequeno, se a rede dela for muito aberta, todos os grãos vão passar na hora de fazer a lavagem. Mas qualquer peneira que a gente encontra em qualquer casa, inclusive a peneira que eu peneirei o leite de coco não é possível só porque ela é uma peneira grossa, eu comprei uma peneira para peneirar com mais facilidade. Essa daqui já é uma peneira mais fina. Qual que é o procedimento? A primeira etapa, simples. A gente coloca a quinoa na peneira e faz uma lavagem em água corrente, tá? Pode utilizar alguma outra água também, a água de alguma máquina, a água de filtro, para fazer a lavagem. Se vocês conseguirem ver, a água sai esbranquiçada. Esse é o componente que reveste a quinoa e a protege. Então a gente lava a quinoa até a água sair transparente, que demora cerca de 30 a 40 segundos. Pronto, a água já começou a sair transparente, já é suficiente. Esse é o segredo de retirar o gosto amargo da quinoa que muita gente reclama. Após a lavagem da quinoa, existe a necessidade do processo de demolhagem, que foi o que nós conversamos agora há pouco. Então aqui eu tenho uma xícara de quinoa, eu vou colocar de molho em 3 xícaras de água filtrada ou fervida sem cloro, tá? Nós temos que retirar o cloro da água, pois esse cloro oxida a quinoa e aí você já perde uma série de propriedades na oxidação e não fica um alimento tão bom. Então ou a gente ferve a água filtrada ou utiliza alguma máquina que remova cloro, que existem máquinas, jarras, enfim. Já falamos sobre isso no curso. A gente coloca a quinoa de molho, com cuidado para não fazer bagunça, né? Pronto. O processo é bem simples. O molho inicial já estaria pronto. Porém, a gente precisa trocar a água de 2 a 3 vezes se nós não utilizarmos um elemento coringa, que é o vinagre natural de maçã. Esse vinagre aqui ele é um vinagre de baixo custo, que eu utilizo mais justamente para isso, para a remoção de fitatos dos grãos. E ele é um vinagre barato, eu pago cerca de 3 a 4 reais aqui na região onde eu moro, que é em São Paulo, na zona cerealista. Porém, eu já vi esse vinagre disponível em mercados do interior por 6 reais. Ele é um vinagre muito bom para essa finalidade, existem vinagres melhores, mas para isso eu acho bom. Já é suficiente, não precisa usar o vinagre mais caro para colocar de molho. Então a gente pega uma colher de sopa e a gente utiliza 2 colheres de sopa para essa proporção, tá? Se você quiser aumentar a proporção, não precisa se preocupar com o assunto do vinagre, pode colocar 2 colheres de sopa, funciona da mesma forma. É que o funcionamento aqui não é por quantidade, mas sim pelo vinagre estar presente agindo em todos os grãos. Como vai ficar de molho pelo menos 12 horas, dá tempo desse vinagre agir em todos os grãos, então por isso que não importa a quantidade. Bom, essa fica de molho por 12 horas. Eu deixei uma outra para mostrar para vocês aqui agora, que já ficou de molho por esse período. É a mesma quantidade. E ela dobra de volume. Depois vai aparecer uma foto para vocês aí mostrando ela, como ela ficou mais inchada e maior. E esse é o momento de cozinhar a quinoa. Você pode cozinhar ela em água, né? Ou pode cozinhar no vapor. Voltei aqui para a mesa para mostrar para vocês as 2 quinoas. Tanto a quinoa que eu acabei de colocar de molho,
quanto essa que já ficou de molho o período necessário. Esse é o procedimento para cozimento. Existem outros processos que você pode utilizar com a quinoa que são benéficos para a saúde, que eu vou deixar contido na nossa carta, que no futuro nós podemos discutir, mas senão a aula fica muito extensa e dá para fazer muita coisa com quinoa também, então a gente mostra o básico, que é fazer o consumo, que na minha opinião é o mais válido e o mais adequado. Essa água da demolhagem precisa ser dispensada, a gente não utiliza mais essa água, a gente joga essa água na pia e, se ainda quiser, joga um pouco mais de água corrente para retirar o que pode estar em volta do grão. Daqui para frente você pode cozinhar de duas maneiras. A maneira mais recomendada é o cozimento através do sistema a vapor. Por que cozinhar no sistema a vapor? Porque a água não remove os nutrientes da quinoa e nem dos grãos que você fizer a utilização de cozimento. A quinoa é um grão que cozinha com mais facilidade. Então, se você tiver um sistema de cozimento a vapor na sua residência que seja de qualidade, você pode fazer a utilização para o cozimento, ou então você cozinha ela em água mesmo, tá? Para cada uma xícara de quinoa, você coloca 5 xícaras de água e coloca para ferver numa panela comum. Esse é o procedimento de cozimento em água. E pronto, num passe de mágica, a quinoa apareceu cozida aqui na minha mesa. Viu como as coisas são rápidas por aqui? Como que funciona? Aqui em casa eu cozinho no sistema a vapor. Eu tenho a panela do Wilton Claudino. Eu também estou planejando uma aula para apresentar essa panela para vocês, para mostrar como ela funciona e mostrar que essa é uma panela bastante saudável e bastante acessível de preço também. Para quem não sabe, o Wilton Claudino é o mesmo que escreveu esses livros, os livros das frutas e os livros dos vegetais, que nós utilizamos aqui como base de referência nas nossas aulas de alimentação. Essa daqui é uma das fontes de referência que a gente utiliza. E a quinoa apareceu cozida aqui, pronta para ser utilizada da maneira que você quiser. Essa eu cozinho no sistema a vapor e você pode comer como salada, simplesmente assim. Ou colocar na comida com algum tempero saudável por cima, ou você pode consumi-la pura, ou dessa maneira aqui você pode utilizar para fazer o shake de chocolate de quinoa, que eu vou deixar aqui disponível para as crianças consumirem quinoa sem reclamar. Fica muito gostoso, fica cremoso. Inclusive, a pessoa que está me auxiliando aqui nas filmagens, que é o Igor, fala que fica parecendo o Vomaltine. Então, você vê como é saboroso, como fica gostoso. Você utiliza melado de cana, açúcar orgânico para adoçar e fica muito bom. Mel puro, mel verdadeiro também você pode utilizar para adoçar e fica muito bom. Como último assunto também, eu vou trazer para vocês, que vai aparecer na filmagem para vocês agora, os flocos de quinoa. Esse cereal aqui foi considerado o melhor alimento vegetal do mundo. Vocês acreditam nisso? Então nós temos um alimento aqui de alta qualidade disponível, que vem da mesma região de onde é produzida a quinoa. Os flocos de quinoa também são produzidos na mesma região de produção, que é a região dos Andes, esses países que eu citei no começo do vídeo. E ele é um cereal incrível, que pode ser utilizado para substituir qualquer outro tipo de cereal. Você pode utilizar para comer em cima da fruta, pode utilizar para comer com mingau, da maneira que você quiser. Lembrando que o mingau não pode ser leite de vaca, senão você perde os nutrientes necessários, os nutrientes importantes do cereal ao consumi-lo com leite. Da mesma forma que você tem que tratar a quinoa, você trata a quinoa em flocos, que é esse cereal interessante que a gente está vendo aqui. Se esse é o melhor alimento vegetal do mundo, a quinoa também, que é a produtora, é o melhor grão do mundo. É necessário desativar o modo avião. Oi, Shirida. Como que é o nome da Gabi, né? Gabi, Sei lá, essa mulher. Não, a mulher do filho. Ah, a Gabi vai ter trabalho. Perdão, desculpa. Gabi, eu vou cortar o próximo, eu juro. Que eu garanto pra você que eu vou cortar o próximo. Nem teve tanto erro, é nesse Google. É esse Google que tá... Ah, sabe o que eu vou pedir pra ela nessa parte aqui? Colocar um preto e branco pra... Parece... Não. Ok, Google, vai. Não falei. Vai. Tava falando do cereal, né? Qualquer coisa, já aproveitando, aí você falou do leite, fala assim, o mais apropriado é fazer o leite de coco, como tá na outra aula, depois você coloca o link. O mais apropriado para consumir com cereal é fazer o leite de coco, que eu ensinei na aula passada. Então fazer um mingau com leite de coco. Ou algum leite de vegetais que você goste, tá? Você pode utilizar qualquer outro leite de vegetal. E fazer um mingau ou consumir ele misturado apenas, gelado com leite, fica muito gostoso também. Você pode fazer dessas duas maneiras para consumo, ou consumi-lo puro, ou consumir ele com melado de cana. Enfim, use a sua criatividade, explore dos nutrientes vegetais e consuma o melhor alimento vegetal do mundo, que são os flocos de quinoa.
o melhor grão do mundo, a quinoa. Tudo junto aqui, disponível para você consumir. Inclua esses alimentos na sua dieta, você vai achar muito interessante. Como eu falei para vocês também, existem mais de 3.000 variedades de quinoa. Então você pode consumir também a quinoa vermelha e a quinoa escura, ou quinoa preta, ou quinoa marrom. Depende do local que você vai, existe um nome diferente para ela. Inclusive aqui no Brasil ela já tem alguns nomes que variam de região para região. Todas essas quinoas são nutritivas e as quinoas escuras possuem um pouco mais de fitato, que são neutralizados com o processo de demolhagem, não precisa se preocupar. Eu tive que gravar essa aula assim um pouco rápido, não consegui trazer um pouco da quinoa escura para vocês verem. Mas ela está disponível, ela tem um preço um pouco mais elevado do que a quinoa branca, mas está disponível para consumo aonde vocês forem comprar aí de casas de cereais, na cidade de vocês. Você conversa com a pessoa aí da sua região, um amigo seu que venda isso, para verificar a disponibilidade. Porém, de fato, eu concordo, os grãos escuros são mais difíceis de serem encontrados do que a quinoa clara, que é a quinoa que é mais produzida, que é a quinoa branca. E a quinoa tão nutritiva quanto a outra, todas têm a mesma proporção de nutrientes, todas fazem bem. Porém, o que é mais fácil achar mesmo é a quinoa branca, em segundo lugar, os flocos de quinoa, e em terceiro lugar, a quinoa vermelha e a quinoa escura, que são mais difíceis. Aqui, essas a gente só acha aqui em São Paulo mesmo, na zona cerealista. Outras casas de cereais não costumam disponibilizar, assim, que são regionais, não costumam ter, só costumam ter a quinoa branca mesmo. E é isso, queridos amigos. Gostaram de saber um pouco mais sobre a quinoa? Vocês sabiam que esse grão era um grão produzido de maneira orgânica? É necessário desativar o modo avião. Eu não sei, ela está se sentindo estimulada a conversar com a gente hoje, eu não entendi por quê. É que o Igor está gravando um áudio à parte aqui, né, para ver se der algum erro lá, tá aqui. Esse aplicativo. E é isso, queridos amigos. Gostaram da aula da quinoa? Gostaram de saber um pouco mais sobre esse grão, sobre esses nutrientes? Vocês sabiam que esse grão era produzido de maneira orgânica aqui na América do Sul? Alguém já teve essa informação em algum momento? Vocês sabiam que ela produz o seu próprio agrotóxico natural, que não faz nenhum mal para a saúde? Então isso dispensa o uso de agrotóxicos químicos na produção de quinoa? Informações interessantes, né? Então nós trouxemos aqui dois alimentos, esse é o segundo alimento que eu estou trazendo. O primeiro foi o coco, o segundo é a quinoa. São dois alimentos que não possuem tanta interferência de agrotóxicos nem de fertilizantes, tá? A quinoa ainda menos que o coco, então consumam quinoa com tranquilidade, incluam esse alimento na dieta de vocês. Espero ter colaborado com isso, tá? Espero ter colaborado, incentivado vocês a buscarem mais sobre esse grão, conhecerem mais. Leiam o livro Vegetais que Geram e Promovem a Vida, do Hilton Claudino. Existem muitas informações interessantes sobre a quinoa e sobre outros vegetais, outras leguminosas, outros grãos disponíveis aqui. E por hoje é só, vou ficando por aqui. Caso vocês tenham alguma dúvida, meu telefone vai aparecer aí na tela, podem me consultar, conversar comigo e ler a carta também que vai ficar disponível para a aula, tá? Um grande abraço para vocês, tudo de bom, espero que o mês de vocês seja maravilhoso e tchau! Olá, tudo bem? Eu sou a Milane, sou acupunturista, enfermeira, trabalho atualmente em Mogi das Cruzes e futuramente no Litoral Norte. No final da aula vai ter o contato, quem tiver interesse ou quem quiser saber um pouquinho mais pode mandar o WhatsApp que devagarzinho a gente vai respondendo. Essa aula é para vocês terem uma ideia do que significa acupuntura e de qual a forma que a gente pode utilizar ela, tá? Eu escrevi uma carta, eu acho que todos já receberam por e-mail, então eu vou começar pelo primeiro parágrafo, que diz que a acupuntura tem 5.000 anos. Na época, era difícil ter comprovação do que acontecia. E como que soube-se que a acupuntura já tem tanto tempo assim? Através, dessa estátua de bronze. Essa estátua aqui, ela é da dinastia Ming e ela tem, aqui reproduzida em 1443 anos antes de Cristo. Então, através dessa estátua aqui,
a gente verifica, ela tá até na capa desse livro. Esse é um livro muito básico de acupuntura e foi colocada nela, achado nelas alguns pontos de acupuntura. Então, por esses objetos tão antigos que se tem a ideia de que é uma terapia milenar, tá? E como que a gente pode fazer acupuntura? Quem é que pode fazer acupuntura? Eu sou profissional de saúde graduada, mas se você não tem a graduação na área da saúde, você também pode ser um acupunturista. Não precisa necessariamente. Óbvio, se você quiser fazer a pós-graduação, você precisa ser graduado e ter um curso na área da saúde. Caso contrário, você pode fazer um curso livre de acupuntura e a carga horária desse curso é a mesma da pós-graduação, tá? São 2 anos de estudo e se você não fez faculdade na área da saúde, vai ter que se esforçar um pouco mais, porque a acupuntura requer um pouco de conhecimento na área de anatomia e fisiologia humana, tá? Quanto mais estudar, melhor, e realmente essa base é muito importante para quem quer ser um profissional da acupuntura. Vamos lá para a próxima. Na carta de vocês está escrito aí que não existe dor física que não esteja relacionada a alguma questão emocional. Geralmente na acupuntura não se trata a dor de uma forma isolada, trata-se o ser humano como um todo. É um tratamento, por isso que a gente chama de holístico, que quer dizer a pessoa como um todo. Às vezes uma pessoa te procura para um tratamento de dor de cabeça ou qualquer outra dor que seja, e o problema está relacionado a medo, preocupação em excesso, euforia em excesso. Então, na acupuntura existe uma coisa chamada 5 elementos, ou para os mais modernos, 5 movimentos. Os 5 elementos, eles se baseiam em terra, fogo, água, metal e madeira, não nessa ordem, tá? Dentro desses 5 elementos, encontramos vísceras e órgãos. E dentro desses 5 elementos também encontramos alguns sentimentos específicos característicos de cada elemento. Os 5 elementos é a primeira coisa que você começa a estudar quando você está no processo de formação da acupuntura. Você estuda 1 ano, você estuda 2 e quando você termina o seu curso, você percebe que ainda não desenvolveu 100%, porque apesar dele parecer muito simples, ele é muito difícil de ser entendido. E quando você demora um tempo para entender o que realmente significa, por isso até é citado como 5 movimentos, você consegue associar esses movimentos com a natureza, as 5 estações. Mas como assim 5 estações? Na China são 5 estações, tá? Porque no meio aí das 4 que a gente conhece no nosso país tem a canícula, é uma estação a mais, tá? Mas isso é um material mais teórico, que ele deve ser mais aprofundado, e dessa forma a gente que é acupunturista faz estímulos de alguns pontos de meridianos, tá? Eu vou mostrar um mapa para vocês agora, para vocês entenderem o que significa esses meridianos de uma forma mais lúdica e ilustrativa. Então, vamos imaginar que cada meridiano fosse um caminho que percorre dentro do seu corpo, em vários sentidos, envolvendo várias partes, vários órgãos, várias vísceras, tá? Então, de uma forma mais lúdica, existem os mapas de meridianos. Esse daqui é um dos mais comuns, tá? Ele é muito bom. Ele foi desenvolvido pelo Dr. Vu Tao Quan, que foi o meu professor de acupuntura. Ó,
Dá para ver aqui, né? Esse mapa, ele é muito fácil de ser visualizado. Aí ele tem essa parte aqui, que é de costas, mais a lateral do corpo, e tem também essa parte da frente. Então, vocês percebam aqui, ó, que cada linhazinha colorida, ó, tem uma azul, tem uma laranja, uma vermelha, cada linha representa um meridiano, tá? E desses meridianos clássicos, são 361 pontos de acupuntura, pontos clássicos de acupuntura, porque existem pontos extras, tem uma série de outras técnicas hoje de acupuntura, e essa é a classicona, né, a que a gente aprende ali primeiro, tá? Se você for conversar com outro acupunturista, ele talvez até discorde e fale, nossa, existem muito mais pontos. Então, esses são os pontos clássicos, tá? Todo acupunturista, ele precisa ter mapas e ele também precisa ter os manuais de direcionador de ponto, tá? Eu uso esse daqui, mas existem outros bem famosos e tal, e bem conhecidos, tá? Então, como que eu uso esse livrinho? Cada meridiano, ó, para você localizar bem os seus pontos, você usa esses mapas aqui. Apesar de ter as indicações de ponto aqui, talvez a gente até não use tanto as indicações, porque as indicações a gente estuda e não usa os pontos de uma forma individual, né? Você precisa saber fazer uma boa relação desses pontos para determinar um tipo de tratamento. Então, quando você entra num consultório de acupuntura, você vai encontrar esses mapas nas paredes, quadros, porque também não é obrigatório que você saiba todos de cor, você precisa de um guia. Obviamente, existem pontos que são muito utilizados e a maioria conhece, mas às vezes você precisa utilizar de outros pontos que não são tão óbvios assim, precisa consultar o mapa, tá? Esse outro mapa aqui, também, quem quer começar na área de acupuntura, eu recomendo ter, porque é o mapinha aqui, ó, dos 5 elementos que eu falei pra você, tá? Aqui, ó, fogo, coração, aqui, ó, madeira. Aí você tem os órgãos aqui, que cada órgão, cada víscera dos 5 elementos, e você vai verificar também que por isso que é importante tratar a pessoa como um todo. Às vezes o problema dela tá ali no fígado, né? Não o órgão fígado, mas o que ele representa, né? E às vezes você precisa trabalhar esse elemento aqui, porque ele que vai direcionar para esse aqui. Então, não é tão simples quanto parece, mas é uma técnica maravilhosa, tá? Eu tenho também muitos mapas, mas é que esses são os mais comuns. Esse daqui é um de auriculoterapia chinesa, tá? Lembrando que a auriculoterapia existem vários mapas e várias técnicas. Por exemplo, se você quer usar agulha na orelha, o ideal é que você use um mapa de auriculoterapia francesa e não chinesa, né? E isso também, cada terapeuta tem a sua conduta, não dá para dizer quem tá mais certo, quem tá mais errado, depende da técnica de escolha de cada um, tá? Isso é uma questão muito pessoal. Eu queria falar que a acupuntura é uma técnica que não tem contraindicação, tá? Existem algumas restrições e não contraindicações, o que é bem diferente. Uma dúvida muito comum que recebo é se gestante pode fazer acupuntura. Ela pode e deve fazer acupuntura, porém nem todos os pontos costumam ser usados em gestante, o que é bem diferente. Um bom terapeuta, um bom acupunturista, ele vai saber exatamente que ponto deve ser colocado, tá? Em relação à idade, também não tem contraindicação, tá? Um bebê que acabou de nascer e tá chorando muito e tá com alguns problemas, às vezes até gástricos,
Como que a gente agulha um bebê? A gente não agulha um bebê, mas a gente tem os trigramas, que é uma acupuntura digital. A gente pode tratar a mãe, ao invés de agulhar o bebê, agulha a mãe, e daí você trata o bebê por meio da mãe. Então, existem várias questões, várias técnicas que a gente pode usar com o bebê, até um idoso de mais de 100 anos, né? Eu, particularmente, gosto muito de usar uma técnica que chama de ventosa. Uso demais. Quem segue meu Instagram vê muita foto de ventosa, porém os idosos nem sempre eu consigo usar ventosa devido à pele ser muito sensível, né? Por isso que a avaliação é um ponto importantíssimo de qualquer terapeuta, e o bom senso também. O que convém para mim não para um não convém para o outro, tá? Então, uma terapia que não tem essa contraindicação, algumas restrições, o que é diferente de contraindicação, tá? Outro ponto em questão da acupuntura é sobre tratar doenças. Eu, há alguns anos, tenho levantado uma bandeira de vamos nos tratar antes de ficar doente. Eu acredito até que seja um lema deste curso, né? O Padre Chicão uma vez já disse em algumas aulas anteriores que essa frase também não é dele, é mais antiga, que se a gente não consegue ter tempo para cuidar da saúde, a gente precisa ter tempo para cuidar de doença depois. A acupuntura, ela deve ser vista como uma terapia preventiva. Infelizmente, a gente só usa ela de forma curativa. Então, alguns pacientes que tenho hoje, e fico muito feliz por isso, eles vêm em busca de saúde e não porque estão doentes. Existem atletas que passam comigo, pessoas jovens, pessoas de 20 e poucos anos, que vêm para fazer, às vezes, uma liberação com acupuntura, equilíbrio energético, principalmente aumento da imunidade. Nós estamos passando por uma pandemia horrorosa e quem estava com a imunidade baixa ficou mais suscetível a pegar esse vírus, né? Então, como eu posso cuidar da imunidade com a acupuntura? Eu posso e devo cuidar, tá? Da imunidade, equilíbrio energético, por mais calma que a pessoa seja, não sou ansiosa, mas e os fatores externos? Sempre vai ter um problema de trabalho, um problema familiar, e a gente consegue trazer um equilíbrio para dentro dessa pessoa por meio da acupuntura. Ela não precisa ter uma dor de coluna para fazer acupuntura, tá? Mesmo porque ansiedade todos nós temos em algum momento da nossa vida, né? E esse equilíbrio a gente consegue com muita facilidade, com muita leveza por meio dessa terapia da acupuntura. Outro questionamento em questão é: quais doenças que podemos tratar com a acupuntura? Olha, essa pergunta é mais fácil dizer o que não consigo tratar com a acupuntura, porque praticamente tudo se trata. Porém, quando a pessoa já chegou num estágio de doença avançado e precisa de uma intervenção cirúrgica, mesmo assim ela pode usar a acupuntura como tratamento complementar, tá? Uma das coisas que eu também estudo muito é a acupuntura no processo do câncer, acupuntura oncológica. E como que funciona isso? O paciente, quando ele já chegou no grau de ter o câncer e já está em processo de quimioterapia, a acupuntura entra de uma forma muito significativa na qualidade de vida dessa pessoa. A pessoa que faz quimioterapia, primeira coisa, ela entra num processo depressivo. A aceitação da doença é muito difícil. Segunda coisa, a quimioterapia traz efeitos colaterais muito ruins. Então, é uma pessoa que perde o apetite, que sente muita náusea e vômito,
ela perde a autoestima, muitas vezes porque o cabelo cai, o cílio vai cair também, não é só o cabelo, a sobrancelha, a questão da autoimagem dela fica muito distorcida pela diferença da aparência que ela sente e que ela se vê, ela não consegue se identificar naquele período, e principalmente o processo de dor, tá? Da doença, e às vezes o tratamento também é muito doloroso, as punções são dolorosas, né? A quimioterapia não é um medicamento que é tranquilo, ela traz muitas consequências. Qual que é o papel do acupunturista nesse momento? Não é intervir no que já está sendo feito. Eu não vou tirar o paciente de uma forma abrupta desse tratamento, não é isso. A gente não tem o interesse de intervir no que já está sendo feito na medicina alopática. A gente tem que somar com isso. Então, o que a gente vai fazer? A pessoa está com dor, a gente tira a dor, sem ter que afundar a pessoa nos analgésicos, tá? A pessoa está com muita náusea, muito vômito, ela não consegue se alimentar, a gente tem como melhorar isso em 90% na acupuntura e principalmente na depressão. Paciente com doença séria, grave, que ele sente o risco de morrer a qualquer momento, ele está depressivo, ele está ansioso. E a acupuntura vai agir no sentimento, no medo, na depressão, ela consegue intervir melhorando significativamente o processo de doença, o processo de cura, o processo de tratamento, todos os processos que englobam a doença, o câncer principalmente. E eu tô dando um exemplo do câncer porque hoje o número de câncer ele aumenta de uma forma imensa. Então, se você pretende ser acupunturista, se especialize também na área oncológica, porque muitos pacientes precisam desse nicho que não está sendo muito explorado, tá? Outras doenças autoimunes, eu já tratei pessoas com fibromialgia, com 12 anos já no processo de dor, de não conseguir fazer atividade física, não conseguir se relacionar bem socialmente, porque tá sempre com aquela dor, sempre reclamando, e na acupuntura a pessoa, em menos de 5 sessões, ela melhorar assim, da água para o vinho em poucas sessões, conseguir caminhar, conseguir iniciar uma atividade prazerosa física e funciona muito bem. Teoricamente é uma doença que não, segundo a medicina alopática, não tem um tratamento específico, né? Ou então os tratamentos eles são bem perigosos, altas doses de vitamina D, compromete a função renal, né? E pode trazer muitos prejuízos. E a pessoa se mantendo ali na acupuntura, ela vai ter uma qualidade de vida muito melhor e vai ser uma pessoa mais feliz, mais capaz, mais independente. Às vezes a pessoa não dirige, começa a dirigir, né? E alguns relatos aí que eu tenho de pessoas que já passaram comigo e tiveram essa melhora, e eu me sinto muito feliz, muito feliz de ter colaborado com a melhora da vida delas, tá? Na carta de acupuntura também eu cito sobre dieta. Desde o início desse curso de naturopatia tem sido muito clara as orientações de alguns alimentos, né? Tivemos algumas aulas com o Hilton Claudino sobre o livro dele, Vegetais, sobre o livro Frutas, né? E o que eu vejo também na acupuntura é necessário que a pessoa tenha pelo menos uma noção de quais são os alimentos inflamatórios, a importância da qualidade da água, a indicação correta de algumas frutas, de alguns vegetais, porque muitas doenças também, elas pioram
com a ingestão de determinados alimentos. O acupunturista, ele precisa ter uma noção da dieta. Nós geralmente estudamos sobre a dietoterapia chinesa, né? E lá podemos assim perceber que às vezes um excesso de açúcar pode comprometer até o estado mental de uma pessoa, né? Pela medicina chinesa, por exemplo, o açúcar ele traz umidade, e umidade é um diagnóstico da medicina chinesa, né? A pessoa, por exemplo, que ela está muito confusa, ela está muito atrapalhada, ou ela não consegue ver as coisas com muita clareza, ela está com muco nessa região da cabeça. E parece um pouco assustador a gente fazer essa analogia, tá? Mas funciona desta forma e é muito difícil você fazer um tratamento de acupuntura se o seu paciente também não aderir a alguma indicação de dieta. Acupunturista também deve saber um pouco sobre fitoterapia. Existem cursos de universidades importantes. A Universidade de São Paulo, inclusive, oferece um curso de fitoterapia online que eu recomendo. E uma boa indicação de um chá, por exemplo, pode te auxiliar muito no seu tratamento com o seu paciente de acupuntura. Eu coloquei uma lista de terapias que vocês também devem estudar se caso se identificarem com a acupuntura, tá? Então eu coloquei aqui auriculoterapia, a moxa, bustão, ventosa, eletroacupuntura, precisa de investimento de aparelhos, tá? Aromaterapia, que a Zélia falou um semestre todo sobre aromaterapia, estude bastante, porque ela pode ser uma aliada na acupuntura. Florais, fitoterapia, reiki, entre outros, né? Nós sabemos que pelo SUS são 29 terapias integrativas. Então, se você puder complementar, aqui no meu espaço eu costumo usar bastante a moxa, a ventosa, o cone hindu também tenho usado bastante, e os óleos essenciais são fundamentais em conjunto com a ventosa. Eu passo o óleo vegetal diluído nos essenciais com indicação terapêutica, né? Para fazer o que eu chamo de ventosa deslizante, que é uma técnica de ventosa muito legal para fazer liberação miofascial e relaxamento. Eu vou mostrar para vocês agora alguns materiais que eu tenho na minha sala e como que eu montei a sala. Para você montar uma sala de acupuntura, é importante que você tenha alguns objetos e uma estrutura confortável, acolhedora, né? E tudo deve ser pensado. Atrás de mim aqui, vocês estão vendo uma parede verde. Essa parede, ela foi pensada com base no Feng Shui, né? O significado da cor, o que ela proporciona para o paciente quando ele entra na sala. Então, quando você for montar a sua, pense em cada detalhe com muito carinho, porque pode fazer toda a diferença. Até o cheiro que você coloca aqui dentro pode influenciar positivamente para o seu paciente. Vamos embora que eu vou mostrar agora. Então vamos lá, conhecendo um pouquinho da minha sala aqui, tá? Você entra, tem um hallzinho aqui, né? Aqui eu tenho uma mesa de apoio com os prontuários. Aqui fica a minha mesa. Eu sempre tenho 2 cadeiras, porque às vezes a pessoa quer vir com acompanhante, acho importante. Aquela parede verde que eu comentei com vocês, que tem um porquê dessa cor, tá? E vários livros, tem outros aqui, mas eu vou mostrar aquele, tá? Que a gente consulta a todo momento. A maca, ela deve ser uma maca firme, porque muitas vezes você vai atender um idoso, tem uma dificuldade de equilíbrio, tá? A sua escadinha também, ela precisa ser bem firme, porque
idoso, ele consegue cair com uma facilidade, ó. Ela precisa ser bem firme e não bambear na hora do seu paciente subir e descer da maca, tá? Aqui é aquele quadro que eu falei para vocês que é muito importante ter. Ninguém é obrigado a saber tudo de cor, ninguém é obrigado a saber todos os pontos. É importante a gente verificar a localização, tá? E não tem vergonha nenhuma em consultar. Eu consulto esse quadro todos os dias, tá? E eu coloquei aqui na minha mesa algumas coisas bem básicas que um acupunturista geralmente tem, tá? Eu vou demonstrar como que eu faço na prática a inserção das agulhas de acupuntura nos pontos de acupuntura. Você pode ver, ó, esse flaconete, ele tem 10 agulhas em cada flaconetezinho e todas as agulhas, após o seu uso, elas devem ser descartadas e precisa ser uma carta, uma caixa certa para descarte, tá? Eu tô colocando essa que é a que eu uso, mas existem várias marcas, não se atentem a marcas, por favor. Apesar de eu estar falando não se atentem a marcas, compre materiais que sejam de qualidade, mesmo que o investimento seja um pouco mais alto, porque existem algumas agulhas que elas não têm uma qualidade boa, pode machucar o seu paciente e entortar na hora de você utilizar, tá? Para auriculoterapia, é legal ter esse tipo de placa, tá? Eu uso aqui um micropore antialérgico bem resistente para colar as sementes de mostarda, tá? Que elas ficam aqui nesses buraquinhos e você coloca para fazer auriculoterapia. Tem gente que usa técnica de cristal radiônico, que é outra técnica, mas às vezes as pessoas usam para fazer aurículo também, tá? Aqui a pinça que você vai utilizar para pegar esse micropore. Aqui é uma caneta para você verificar os pontos, tá? É uma ponteira. Essa plaquinha, ela tem um imã atrás, né? Porque quando você abre o seu flaconete de agulha, você coloca as agulhas aqui nessa plaquinha, ela já tem que ser limpa com álcool 70 toda vez que usar e para não ter perigo da agulha cair. Então ela fica presa, mesmo que você vire sem querer, ela vai ficar presa por conta desse imã aqui. Aí voltando aqui aos materiais, essa caneta é uma caneta com gans. Não parece, mas eu fiz um GANS para mim. Quem fez o curso de GANS vai saber o que é. E às vezes eu utilizo aqui também. Ótimo recurso, tá? Aqui eu cheguei na moxa. A moxa é como se fosse um charutão. Aqui dentro tem uma erva que chama Artemisia, tá? Ela é anti-inflamatória, utilizada demais na acupuntura, tão antiga quanto, tá? Então, eu utilizo aqui também, tem várias marcas, eu compro geralmente dessa. Esse aqui é um bastão de moxa, para você, termina de usar, você coloca aqui dentro para ele apagar e acende ela com isqueiro mesmo. Tem gente que consegue ter aquele isqueiro mais forte, tá? E aqui é uma mochinha que você acende ela e insere ela na agulha. Então, ela vai esquentar a agulha que você já inseriu no teu paciente. Essa é muito, muito eficiente. Eu comecei a usar ela há pouco tempo. Aqui é um álcool 70, tá? Todas as vezes que for pontuar um paciente, um pouquinho de álcool no algodão, quase seco, para fazer uma asepsiazinha antes, tá? Essa ventosa é a que eu mais gosto de usar, ela é uma ventosa diferente, em formato de coração. Eu tenho também a tradicional, que é a redondinha, mas essa é uma aquisição mais nova minha e ela prende bem, tá? E esse aqui é o objeto que a gente usa para prender a ventosa. Uma dúvida sobre quem pode fazer acupuntura
tem sido discutida nos últimos anos, pois o Conselho de Medicina insiste em tentar pegar isso com prática médica. E eu coloquei uma coisa na carta que para vocês entenderem que isso é muito sério, né? E há muitos e muitos anos, profissionais, multiprofissionais têm aderido, estudado essa prática. Então, vamos ler só um trechinho da carta, tá? A acupuntura não é uma exclusividade médica. O Conselho Nacional de Saúde vem publicamente esclarecer à sociedade brasileira que a acupuntura é praticada no Brasil de forma multiprofissional há mais de 100 anos, em todos os níveis de atenção à saúde, e que informações contrárias à difusão dessa prática não condizem com a verdade. A acupuntura faz parte da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, sendo fundamental no tratamento e na redução de diversos agravos. Ao mesmo tempo que nós temos essa informação do Ministério da Saúde, nos deparamos com uma situação muito complicada e constrangedora em relação aos concursos públicos, que geralmente abre vaga para médicos acupunturistas. Recentemente, vi que abriu um concurso no Espírito Santo, um pouquinho antes da pandemia, e foi um dos poucos que eu vi que abriu para outros profissionais. Então, ainda tem muito que ser esclarecido, né? E ainda precisa ser melhor discutida essa questão, pois existem muitos profissionais não médicos muito bem capacitados que têm como prática e de muitos anos de experiência na acupuntura, tá? É importante sim ter conhecimento anatômico, pois existem pontos que, se você pontuar com uma certa sem precaução, você pode até acometer algum órgão, alguma víscera, e isso é muito importante, é muito sério, né? Todas as práticas e teorias e tratamentos que a gente tem visto aqui nesse curso são pessoas capacitadas, estudaram muito para chegar nesse nível de poder ensinar e divulgar a sua técnica, tá? Então, eu espero que todos tenham entendido um pouquinho da acupuntura e que possam existir mais acupunturistas, tá? Quanto mais melhor, quanto mais divulgação dessa prática, melhor, né? E eu fico muito contente de poder dividir isso com vocês. Agora a gente vai fazer uma demonstração de como eu realizo o atendimento e a avaliação. O cliente senta aqui nessa mesa e eu tenho que fazer a avaliação do pulso e da língua, que é a minha forma de avaliar. Então, eu vou pedir para o Luiz colocar as mãos, relaxa as mãos, por favor. Com auxílio aqui de 3 dedos em cada pulso, eu vou avaliar. Cada pulso aqui são 9 pulsos para avaliação, tá? Ele demora um tempo até você conseguir a prática para saber avaliar o pulso, tá? Ao término dessa avaliação, eu peço para o paciente mostrar a língua. Pode mostrar a língua. Isso, pode colocar máscara. Ele vai colocar a língua para fora e na língua a gente consegue identificar também se tem alguma alteração de órgãos ou vísceras. Fora essas duas avaliações, eu também faço uma ficha de anamnese, que é todo o histórico com várias perguntas que vai me ajudar num diagnóstico de medicina chinesa. Agora eu vou fazer a demonstração de como eu utilizo a agulha na acupuntura. Eu costumo usar uma agulha bem pequena e ela é 5 vezes mais fina do que as que a gente costuma usar em hospital para injeção, tá? Quem tá aqui comigo hoje é o Luigi, ele tem 10 anos e ele faz acupuntura desde os 5.
Aqui, ó, a introdução da agulha, indolor, doeu? Não. E é dessa forma que a gente faz a introdução na agulha. Esse é um ponto de acupuntura que chama Intang. Tem vários outros, o corpo inteiro é rodeado de pontos, assim como eu mostrei no mapa. Colocando a agulha aqui, a gente aguarda mais ou menos de 15 a meia hora e a gente, depois disso, retira as agulhas, lembrando que elas são descartáveis, é tudo jogado no descarpaque, que eu também mostrei no quadro anterior. E se caso o pacotinho de agulha, que vem 10, geralmente vem 10, você usar 8 ou 9 agulhas, o que sobrou você deve descartar. Nunca reutilizar a agulha e nem utilizar aquelas que sobraram no pacotinho. Acho que é só, a demonstração é muito simples. Como eu disse para vocês, precisa mesmo fazer um curso, precisa fazer ou o curso livre de 2 anos ou a pós-graduação, e eu fico à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida. Muito obrigada! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos hoje falar de óleos essenciais amadeirados. São óleos essenciais extraídos de vários tipos de madeiras aromáticas, utilizados há muitos e muitos anos, né? Centenas de anos e até milênios. São, aliás, talvez os mais antigos óleos essenciais que existem na história. Vamos falar de diversas madeiras, especialmente o sândalo, o cedro, e eu vou falar um pouquinho também do palo santo. Nós vamos falar então da carta 1020, óleos essenciais amadeirados. Inicialmente eu vou falar do óleo essencial de sândalo. Existem vários tipos de sândalo, inclusive existe o misori, que é o mais utilizado desde a antiguidade, está inclusive em extinção, e como nós gostamos da sustentabilidade, nós usamos os outros tipos. Então, inicialmente eu coloquei óleo essencial de sândalo Amyris, que é esse sândalo que eu mais utilizo, que ele é um substituto desse sândalo mais antigo, que é o misori. É família botânica das rutáceas. O nome científico eu vou citar os vários óleos essenciais de sândalo que existem, que é o Amyris balsamifera, o Santalum album, que é esse que está em extinção, que é o misori, tá? Está em extinção já faz muito tempo e o custo dele é altíssimo. O Santalum austrocaledonicum, ele é também um substituto para esse sândalo misori. Santalum spicatum. E tem esse aqui, o nosso, que é o Amyris balsamifera, que é o sândalo Amyris. Ele tem um nome um pouquinho diferenciado, mas as propriedades básicas de todas essas madeiras de sândalo, elas são semelhantes. Então, os tratamentos aqui são semelhantes também, são vários. País de origem natural da Ásia tropical, o óleo essencial de melhor qualidade é proveniente do estado de Karnataka, que é o antigo misori. Por isso que ele é considerado o chamado de sândalo misori, que é das Índias Orientais. E esse aqui, que é do Haiti, que é o sândalo Amyris, principalmente no Haiti, que tem essa produção. Os principais componentes fitoquímicos dele é o santalol, o acetato de santila, os santalenos e os sesquiterpenos em geral. Sesquiterpenos são vários tipos de fitoquímicos que possam existir com essas propriedades, são várias propriedades que ele tem. As propriedades que tem no nosso organismo, ele é antidepressivo, ele é antisséptico, ele é pulmonar, ele é antiespasmódico, ele é adstringente, ele é bactericida, carminativo, diurético, emoliente, expectorante e sedativo. Quantas propriedades, por isso ele é também tão requisitado em diversas formas de tratamentos na parte física, emocional e também para tratamentos de ambientes.
Lembrando que na antiguidade eles construíam, inclusive, eles são muito ligados à parte da espiritualidade. Eles construíam os templos antigos feitos de cedro, feito de sândalo e de essas madeiras perfumadas. Muitas existem até hoje, continuam com aroma até hoje. Então, os óleos essenciais, por exemplo, de madeiras, especialmente o sândalo, eles são bastante densos, bem grossos mesmo, inclusive difícil até de gotejar aqui pelo gotejador tradicional dos óleos essenciais. E ele tem propriedades assim interessantes, né? Inclusive ele é conservante de outras formulações e ele é daquele tipo que é para a vida toda. O valor dele realmente é relativamente mais alto do que a maioria dos óleos essenciais, mas ele é assim, apesar de ter que colocar a data de validade, a validade dele é indeterminada, especialmente se você cuidar no lugar sempre fresco e longe do abrigo de luz. As indicações terapêuticas, propriedades para pele e cabelos. Para peles secas, maduras, desidratadas e até oleosas, ele equilibra a pele, não importa se ela é muito seca, se ela é oleosa, ele faz esse equilíbrio. Acne, pele rachada inclusive pelo frio. Então, ele é muito utilizado em tratamentos, né, de regiões frias. Para pessoas com rugas, muitas rugas, ele tem um antioxidante muito poderoso também. Em todos os tratamentos, em várias formulações de cremes, eu utilizo, especialmente esse aqui que é para peles assim mais secas e maduras, eu utilizo vários tipos de madeira, inclusive o sândalo, porque ele deixa a pele, eu uso bastante esse creme, ele deixa a pele muito macia, muito gostosa, é um antioxidante poderoso, né? E faz o tratamento contra o envelhecimento precoce. Ele também tem a parte da hidratação natural, ressecamento, ele promove maciez na pele, limpeza, ele trata eczemas também. Ele efetua o tratamento dos cabelos de uma forma muito bacana, muito gostosa, e aliás o aroma dele é muito gostoso, indicado para tratar as regiões do corpo desvitalizadas e com rachaduras. Então, às vezes a pessoa tem, por exemplo, as rachaduras nos cotovelos, nos joelhos, até a pele que sente aquele ressecamento que chega até a sentir mal-estar por conta, né, da desvitalização de uma pele que não tem uma boa hidratação. Então, ele promove esse tipo de tratamento na pele. Ele é excelente, aliás, todas as madeiras são excelentes para tratamento da pele, mas o sândalo, ele é um dos mais utilizados para isso. Ação, ele favorece o crescimento e aumento da quantidade de fios de cabelo. Então, é interessante, ele inclusive fornece brilho para os fios. Ele é um todo capilar que confere força, flexibilidade, brilho e proteção dos fios, torna os fios mais fortes. Regula a produção sebácea do bulbo capilar. Tonifica e purifica também o couro cabeludo. Então, para todos os tipos de tratamento de fios e de couro cabeludo também é excelente. Na pele do rosto, fortalece, enrijece e aumenta a flexibilidade. Possui alta atividade antimicrobiana e antioxidante, podendo ser utilizado em vários tipos de infecções microbiológicas. É hidratante da pele, utilizado nos pés, seios e regiões corporais desvitalizadas e rachadas. Ele regenera as mais profundas fissuras e até cortes abertos. Ele é de um tipo que ele não arde na pele, ele não tem aqueles álcoois que tem na maioria dos óleos essenciais, ele não é fluido, ele é bem denso. Então você pode passar, por exemplo, uma formulação de copaíba, por exemplo, com o sândalo, e passar, por exemplo, em rachadura dos mamilos para quem está amamentando. Ele tem uma característica muito interessante que ele não tem contraindicações. Então ele é excelente para aliviar e fazer esse fortalecimento. Para quem tem problemas nos pés e cotovelos também. Se você utilizar com a copaíba, melhor ainda, porque ele acelera a cicatrização e alivia as dores. Ele regenera inclusive as profundas fissuras e até os cortes abertos. Os cortes abertos de algumas rachaduras, às vezes, eles chegam a sangrar, machucam bastante.
Então seria interessante primeiro você fazer um tratamento até com escaldapés, né, que você utilize óleos essenciais cicatrizantes, depois você faz esse tratamento com massagem com esses óleos, né? Você pode passar esses óleos diretamente nesses locais que vão auxiliar, inclusive aliviar as dores e cicatrizar rapidamente. Também é analgésico, sedativo e cicatrizante da pele, é útil para aliviar queimaduras solares, coceiras, rachaduras do calcanhar e dos cotovelos, de qualquer região que possa ter do corpo, de pessoas de todas as idades, viu? No sistema respiratório, ele trata bronquite, catarro, tosse seca, dores de garganta e laringite. Ação: por ter ação antiespasmódica, antisséptica, auxilia em todos os problemas respiratórios, especialmente dores de garganta, fazendo massagens na garganta é interessante para poder ter esse alívio dessas inflamações. Sistema digestivo, ele trata diarreia e náusea também. Ação: ajuda a aliviar os espasmos e as cólicas intestinais. No sistema geniturinário, ele trata cistites, exercendo ação benéfica nas membranas mucosas do sistema urinário. Como você pode fazer? Fazendo banhos de assento, você pode também fazer cremes, por exemplo, ou óleos que você faça para fazer massagear a parte assim do baixo ventre, sempre passar também na parte posterior. E na parte, por exemplo, do sistema respiratório, como não citei, você pode fazer inalação, passar também na garganta, no peito, você pode passar também, não puro, claro, mas você passando junto com um óleo carreador ou um de copaíba que vai aliviar bastante, seria interessante. Tem propriedades para o sistema circulatório. Ele é cardiotônico, flebotônico, descongestionante linfático e venoso, auxiliando no tratamento de varizes, inchaços, hemorroidas, gota e inclusive edemas. Então, todo tipo de inchaço ele trata, e com dor também, né? A pessoa às vezes sente muita dor, ele vai aliviar essas dores também. Então, por exemplo, nas pernas, você fazer, por exemplo, um creme que você para poder passar nas pernas, para aliviar, por exemplo, as varizes, né, para auxílio do fortalecimento da circulação. Como é cardiotônico, ele também trata a parte cardíaca. Ele desintoxica o organismo e fortalece os tecidos. Estimulante da microcirculação, é utilizado por fortalecer o músculo cardíaco fatigado. É relaxante, confortante, aquecedor e agradável nas terapias de inverno. Em locais e regiões frias, ele é excelente para poder aquecer o corpo da pessoa. No tratamento de varizes das pernas, nos casos de inchaços, hemorroidas e edemas, ele é ótimo também em drenagens linfáticas pré e pós-cirúrgicas. Como ele é poderoso, não é verdade? Ele tem bastante propriedades e tem um aroma muito suave, muito gostoso. Até pessoas que não gostam assim de cheiros muito fortes vão gostar do sândalo, porque ele é talvez, eu acho que o mais suave de todos os óleos essenciais. No sistema nervoso, ele trata depressão, insônia, tensão nervosa e exaustão emocional. Ação: benéfico para todos os problemas relacionados com o estresse, especialmente aos associados à ansiedade, ao medo e à vida agitada. As pessoas que vivem nas grandes cidades, por exemplo, é interessante colocar no colar difusor. Possui propriedades sedativas, auxiliando no tratamento de ansiedades, períodos de estresse, síndrome de pânico e todas as situações que geram estresse, estresse pós-traumático. A pessoa que sofreram acidentes também é interessante. As pessoas que passam por cirurgias ou tem relacionamentos conflitantes, pessoas assim que têm poderes de decisão muito grandes, às vezes elas necessitam dessa tranquilidade. As propriedades emocionais: ele desbloqueia e libera traumas profundos e antigos. Ele estimula a sensualidade e princípios, como força, ímpeto, coragem e introspecção. Aguça a curiosidade e aprendizagem interior. Autoconhecimento, autoconfiança, ajudando a harmonizar os pensamentos e emoções com o corpo físico. Ele é o óleo do crescimento pessoal. Interessante isso, não é verdade? As propriedades vibracionais.
Ele inspira aceitação e compreensão dos outros com o coração aberto, para você aceitar as pessoas como elas são. E é muito difícil em todo tipo de relacionamento que possamos ter, seja familiares, de amizade ou então até em relacionamento de locais de trabalho. Excelente também para meditação. Ele é um dos óleos mais próprios para meditação que existe, inclusive na aromaterapia, utilizado assim na antiguidade dessa forma. Ele é o considerado também um óleo essencial dos reikianos. Também sou reikiana, utilizo bastante, especialmente nesses momentos de tratamentos ou então de introspecção, oração. Ele é excelente para poder auxiliar nessa parte, estimulando a conexão também e a intuição. Ele ativa as glândulas pineal, pituitária e a amígdala cerebral. Então, na aromaterapia, nós falamos desde o início sobre essas glândulas e como é importante elas na assimilação de todas as emoções que nós temos de toda a nossa vida, ficam guardadas nessas glândulas, e ele faz esses tratamentos profundos nessas glândulas também. Então, ele é bastante interessante. Nas precauções, ele é um dos mais interessantes, inclusive, porque ele é considerado seguro, completamente seguro para todas as idades e qualquer tipo de enfermidades também. Ele não é irritante, ele não é tóxico, não é sensibilizante e não possui nenhum tipo de contraindicações. Então, gestantes podem utilizá-lo, crianças, podemos utilizar em pessoas de idade, pessoas enfermas com todo tipo de enfermidade também. Então, ele não tem contraindicação e é excelente. Eu vou mencionar aqui no livro do nosso querido Fernando Amaral, eu gosto de falar das citações de alguns óleos essenciais que eu acho mais importantes. No caso do sândalo, ele fala do sândalo amíris, que é esse que eu citei aqui, que eu tenho utilizado mais esse sândalo. E ele provavelmente também. O sândalo amíris é o prazer, a doçura, a autoconfiança, sentidos de forma sólida e profunda. Que lindo isso, não é verdade? Então, o que eu sempre falo para vocês, quando vocês tiverem oportunidade de ter um óleo essencial, nem que você adquira apenas umas gotinhas, por exemplo, 2 ml, alguns vendem somente 2 ml, aqueles que têm um custo mais alto, tenta ficar, por exemplo, junto com ele num colar aromático durante um período de tempo para você sentir dentro de você o que ele te desperta. Porque quando nós falamos de cada óleo essencial, nós falamos do geral, sentidos da maioria das pessoas nos estudos que tem em mais de 100 anos ou então tem alguns que até milênios. No entanto, nós temos que sentir nós mesmos qual a sua reação de acordo com esse óleo essencial. Nós vamos falar agora de um outro óleo essencial muito importante dos amadeirados, que é o do cedro. Cedro também existem vários tipos de cedros e eu vou falar hoje de um cedro específico que é o meu preferido, que é o cedro Atlas. Mas temos vários tipos de cedros, né? Esse cedro Atlas, ele tem outros nomes. Ele é chamado de cedro marroquino ou cedro atlântico, mas é o mesmo, é só o nome que é, às vezes, de repente, da região, é outros nomes que você pode encontrar, mas ele é chamado de cedro Atlas. A família botânica das pináceas, nome científico cedro atlântica. Mas existem 4 tipos de óleos essenciais de cedro, e dependendo da região vai ser mais fácil ou até um valor até mais acessível uns dos outros, mas como eu falei do sândalo, o cedro tem as mesmas propriedades básicas em todos eles. Tem o cedro da Virgínia, o cedro Atlas, existe do Himalaia e o do Texas, sendo que esse do Atlas ele é considerado mais raro e utilizado desde a antiguidade, né? Então ele tem um custo um pouco mais elevado em relação aos outros cedros. Da mesma forma que o misório que eu falei, por exemplo, também do sândalo, o custo dele é bastante elevado em relação aos outros, por isso eu utilizo o outro, que é o amíris, no caso, né? Mas tem vários que você possa escolher. A parte utilizando da planta é a madeira e a serragem do tronco da árvore.
Então, falando sobre os óleos essenciais de madeiras, então eles não são sustentáveis. Por quê? Porque você vai ter que cortar a árvore para você poder utilizar o tronco dessa madeira, sendo que essas árvores, elas para poder adquirir esse aroma, elas geralmente têm de 30, 50, às vezes 60 anos ou mais de vida para quando ela começa a ter esses aromas em seus troncos. Então ele não é sustentável, porque você precisa esperar todos esses anos para poder ter essa madeira no ponto de corte, para poder você utilizar e fazer a extração desse óleo essencial. Então ele não é considerado sustentável. Se você, por exemplo, tiver que utilizar para tratamentos outros óleos essenciais que não sejam os amadeirados, seria muito melhor. Mas eu tenho que citar todos e eu utilizo bastante o cedro e o sândalo, desde que escolhido e utilizado de forma bastante consciente. O processo de extração a vapor da madeira, cepos e serragem. Os cepos é a parte mais interna da madeira, né? A parte da madeira tem a parte mais próxima assim, do tronco, até coloquei aqui um vaso aqui embaixo com a parte externa da madeira, e a parte interna é chamada de cerne. E a serragem, que é aquele pozinho que fica da madeira, também é utilizado, bastante aromático. Um resinóide e um absoluto também são produzidos. País de origem: nativa dos montes Atlas e Algéria. Os óleos são principalmente produzidos no Marrocos, o que eu tenho também é do Marrocos. Os principais componentes fitoquímicos dele é a atlantona, o cariofileno, o cedrol e o cardineno. As propriedades: ele é antisséptico, adstringente, diurético, expectorante, fungicida, inseticida, sedativo do sistema nervoso e tonificante. As indicações terapêuticas são bastante, e estudos científicos têm utilizado bastante esse óleo específico, que é o cedro Atlas, inclusive em pessoas que sofreram cirurgias ou acidentes. Eles têm auxiliado bastante na recuperação, isso falando apenas em inalação. Eu tenho inclusive uma paciente que ela utilizou depois de um acidente que ela sofreu e melhora bastante as condições da pessoa, justamente porque mexe com a parte emocional. Com todo tipo de cirurgia ou acidente mexe também com a parte emocional, além também dele ter essas propriedades cicatrizantes da parte interna, inclusive óssea. Problemas de pele: acne, pele oleosa, seborreia, caspa, evita queda capilar, calvície, dermatite, psoríase, eczemas, infecções cutâneas e úlceras. Eu utilizo bastante o cedro, inclusive, nas minhas formulações de cremes para o rosto, seja gel, seja creme, para o corpo também. Eu utilizo nos shampoos sólidos também, justamente por essas propriedades que ele tem nos cabelos. Então, ele deixa os fios assim mais brilhantes e macios também. Eu uso bastante, é muito gostoso, viu? Ele também é excelente para tratamentos para quem tem queda de fios. Então é excelente para você ir fortalecendo o couro cabeludo e os fios também. Ele fortalece os cabelos e é regenerador dos fios dos cabelos. Cicatrizante, regenerador da pele. Ele é muito utilizado para combater dermatites e manchas da pele. Por isso que eu utilizo ele em todos os meus cremes, que ele unifica o tom da pele. Então, aos pouquinhos ele vai, mesmo em concentrações bem baixas. Eu utilizo sempre concentrações bem baixas, especialmente no rosto. Mesmo assim, ele funciona para aos pouquinhos ele vai deixando a pele, diminuindo as manchas, unificando esse tom de pele. Além de deixar a pele mais bonita, né? Porque ele é antioxidante também. Sistema circulatório: artrite, dores reumáticas e gorduras localizadas. Excelente, inclusive, para fazer massagens, para quem quer reduzir medidas, etc. Ele, inclusive, essas massagens, ele aliviam dores reumáticas, artrite, inclusive para quem quer a parte quem tem dor nas costas, dores assim, por exemplo, lombares, auxilia bastante, e abdominais também, para auxiliar inclusive na redução. No sistema respiratório, ele auxilia para quem tem bronquite, pessoas que têm muito catarro também,
tosses em geral, não importando qual é a origem. Ele é descongestionante pulmonar, é indicado para tosses, bronquite, é expectorante e alivia a congestão. No sistema geniturinário, ele trata muito bem cistite e todos os problemas renais, problemas de bexiga, problemas de infecções urinárias, infecções na genitália, tanto masculina e feminina, leucorreia. Como você faz? Você pode fazer os banhos de assento e você pode fazer também massagens com cremes, no caso um creme preparado especialmente para isso, né, com uma concentração já um pouquinho mais alta. Óleos de massagem também, que você utilize o cedro Atlas, é excelente para aliviar essas dores, né, para quem tem crises renais, problemas quaisquer que tenha de rins, bexiga e problemas ginecológicos, problemas urinários, inclusive pessoas com mais idade que geralmente têm mais esses problemas. Pode ser útil no tratamento de distúrbios de rins e bexiga, bem como de infecções como a cistite. No sistema nervoso, ele trata tensão nervosa, ansiedade de todos os tipos e origens, exaustão nervosa, problemas relacionados com estresse em geral. Ele aquece, conforta e harmoniza a pessoa, então é excelente em várias idades, mas especialmente as pessoas mais beneficiadas, pelo que eu percebi, são aquelas com uma certa idade. Ele conforta bastante, porque ele também aquece. As propriedades emocionais, ele é antidepressivo e calmante. Ele promove persistência, força, tolerância, tranquilidade para superar as dificuldades. Auxilia em casos de dispersão, nervosismo e estresse. Induz a meditação. Então, é muito citado na antiguidade como um óleo. A madeira era utilizada também para construir templos que existem até hoje. E ainda até hoje também são citados que o aroma persiste em todos esses séculos e até milênios, né? Muitas arcas também eram feitas na época, aquelas arcas de madeira eram feitas com o cedro, porque ele evita que, por exemplo, se você for guardar papéis e livros nesses móveis, né, ou arcas feitas com esse material, os insetos não gostam desse cheiro. Então ele evita traças e outros bichinhos que possam estragar com o tempo esses materiais, como papel em geral, papiro, como já utilizava na antiguidade. Então o cedro já era muito utilizado em diversos templos e diversas formas, para a saúde, mas especialmente para oração, meditação. Então os templos eram justamente para poder incentivar a pessoa a se comunicar mais com o Criador, não importando a crença, claro. Propriedades vibracionais, ele é protetor espiritual, ele alivia tensão, preocupações, raiva, medos de todos os tipos. O que originou essa raiva também, ele acalma os sentimentos, os pensamentos das pessoas, né, justamente para conseguir resolver, parar para pensar um pouquinho, refletir e conseguir resolver melhor os seus problemas. Combate problemas crônicos ligados a energias reprimidas, principalmente nos pulmões. Por que nos pulmões? Porque, como eu sempre falo para vocês, a maioria dos problemas que nós temos de ordem física, eles vêm de problemas emocionais não trabalhados. Pode ser de muitos anos, por exemplo, pode ser da infância, que você talvez não lembre, não achava que aquilo seria um problema, ou você apenas esqueceu, mas o problema está ali guardado dentro de você. Como eu já falei, que ficam guardados as memórias, né, em glândulas que nós temos cerebrais, e muitas delas, às vezes, tem algum gatilho que possa fazer com que a pessoa relembre em parte, ou às vezes não lembra, mas tem uma emoção ruim, sabe que deve estar ligado a alguma coisa. Então ele trata essa parte, inclusive, que está com os pulmões. Muitas pessoas com problemas respiratórios são problemas não bem resolvidos, às vezes desde que você estava na barriga da sua mamãe, também na gestação. Precauções e segurança. É considerado seguro, não é tóxico, irritante nem sensibilizante. Não deve ser utilizado em gestantes, diferente do sândalo, que pode ser utilizado para todas as pessoas. Esse não tem estudos ainda comprovando que pode ser utilizado em gestantes. De novo, eu vou ler um trechinho do livro do Fernando Amaral, falando sobre o cedro. Cedro é solidez, purificação e integridade.
que é interessante, tudo aquilo que eu falei, ele fortalece nessa frase que eu achei muito interessante. O cedro tem um aroma que eu acho interessante, ele é muito diferente, por exemplo, do sândalo. O sândalo é bastante suave, o cedro já tem um aroma um pouquinho mais forte. Mas quando você tiver qualquer problema que eu citei, pode colocar uma gotinha no colar difusor, ele demora para evaporar, ele vai ficar um tanto mais de tempo no seu colar difusor. Ou se a pessoa está, por exemplo, acamada ou tem algum problema, por exemplo, de saúde, até, por exemplo, se a pessoa está internada no hospital, eles já fizeram estudos científicos comprovando, tem 7 estudos científicos comprovando a cicatrização se acelera bastante na parte tanto de cirurgias ósseas como cirurgias de qualquer tipo de corte ou de acidentes, utilizando o óleo essencial de cedro do tipo Atlas. Então, seria interessante as pessoas utilizarem para pessoas que estão em recuperação de cirurgias ou acidentes. Pode colocar, por exemplo, num ambiente, colocando, por exemplo, o difusor ultrassônico, que eu já mostrei para vocês como que funciona, né? Aquele vapor junto com esse óleo essencial, ele é o suficiente para fazer esse tratamento. E pode também ser colocado num creme, por exemplo, uma loção, que utilize, né, na proporção correta para cada caso, e para poder utilizar às vezes num óleo de massagem para colocar, por exemplo, mais próximo da região. Interessante, não é verdade? Espero que vocês utilizem, gostem e estudem mais sobre os óleos de madeiras. Existem muitas mais, mas eu vou falar apenas somente 3 especificamente hoje. Vamos falar agora de um óleo essencial muito pouco citado. E as pessoas às vezes conhecem, por exemplo, as madeirinhas de palo santo. Eu tô com poucas agora, costumo ter bastante na minha casa. Eu gosto de às vezes acender, por exemplo, em momentos que eu quero fazer uma limpeza energética mais profunda no ambiente, depois que eu faço uma faxina na casa, e eu coloco, por exemplo, queimo um pouquinho dele, coloco incensos. Eu não gosto desses de varetas comuns, que a maioria são sintéticos, eu prefiro os naturais. E esse, no caso, é uma madeira que tem um aroma muito agradável, muito gostoso. Eu vou explicar a característica dessa madeira, é bastante diferente das outras que eu citei. Então, ele existe também o óleo essencial. Eu não trouxe ele aqui, mas eu não comercializo esse óleo essencial, como muitos que eu optei por não comercializar. Eles são indicados, inclusive, para limpezas energéticas profundas. Então, como ele necessita de bastante estudos, em nenhum livro desses aqui eu encontrei. Eu mesma fiz uma pesquisa, uma compilação de pesquisas em alguns lugares que eu confio, para falar mais e colocar um pouquinho nessa carta e falar que como é interessante, né, você estudar mais a natureza e os óleos essenciais aromáticos que ela pode ser extraídos. Tem outros, mas eu vou falar que seriam curiosos falar, mas o nosso tempo também é um pouquinho curto para falar sobre todos os óleos essenciais de madeiras. Outra coisa que eu ia falar para vocês, existem outros óleos essenciais extraídos de madeiras, como por exemplo o olíbano, e eu não estou citando nesta aula e vou citar mais para frente, porque eles são a partir das resinas dessas árvores, como eu já falei de vocês também, da mirra, por exemplo, também é extraído de resinas, ou então do breu branco. Tem outras resinas que nós podemos utilizar para extrair óleos essenciais absolutos e concretos, que mais para frente eu vou citar sobre tudo isso também. E esse, no caso, a extração é diferente. Quando a extração é feita diretamente dos galhos, então essa aula é apenas desses óleos essenciais que foram feitos desse tipo de extração. Quando, por exemplo, foram feitas extrações das resinas, aí mais para frente eu vou falar só sobre resinas, né? E no caso entram, por exemplo, o olíbano, o breu branco e a mirra, ok? Então vou falar do óleo essencial de palo santo, da família botânica Burseraceae, composição da Bursera graveolens, que é o nome científico dela. O país de origem, árvore nativa das florestas do Peru, do Equador e das Ilhas Galápagos. Então, somente existem nessas regiões. Ele é conhecido como pau santo, madeira santa, que significa madeira sagrada.
é extraído de uma árvore selvagem, na qual os relatos de utilização na América do Sul e Central existem desde os tempos dos Incas. Então eles encontraram registros citando até resíduos dessa madeira utilizada como incenso, inclusive, né, eles utilizavam bastante nos cerimoniais nos povos antigos incas. O método de extração também é bastante curioso. Ele é destilação a vapor, sim, mas do galhos e ramos da madeira morta. Falei, mas toda árvore, quando você extrai ela não é considerada morta assim que você corta? Não, aqui que ele está querendo explicar é que para poder extrair esse aroma, ela precisa ficar em quartos, assim, salas fechadas durante anos, porque quando corta ela não tem ainda aroma, então ela tem uma particularidade diferente das outras madeiras, né, perfumadas. Então ela não tem essa parte perfumada, só depois, com o tempo de pelo menos de 3, 4, às vezes até 5 ou 6 anos, até que ela tenha maturado esse aroma dela e possa depois ser extraído o óleo essencial. Então é considerado um óleo essencial bastante raro. A produção do aroma final é constituída apenas à morte da madeira e é necessário de 3 a 4 anos pelo menos de espera após a morte da madeira para que ocorra o fechamento do aroma. Essa árvore pode viver de 80 a 90 anos e apenas depois disso é que ela pode extrair o óleo de sua madeira. Por ser muito raro, então não entra na parte da sustentabilidade também, como todos que eu citei. Se você extrai de uma resina, você não precisa cortar a árvore, você pode tirar da superfície da madeira. Agora, nesse caso, esses óleos essenciais que eu citei ou estou citando hoje, todos eles precisaram cortar a árvore para poder extrair essa madeira. E no caso, essa aqui tem que maturar. Principais componentes fitoquímicos é o limoneno, a carvona e tem muitos outros também. As propriedades antisséptico, antioxidante, anti-inflamatório e anti-infeccioso, ele é analgésico, antidepressivo, desintoxicante, ele também purificante e antirreumático, como quase todos os óleos de madeira, porque eles têm a propriedade de serem quentes. Algo que eu acho interessante também, quando você estuda, por exemplo, a parte botânica das plantas, quando você vai estudar os óleos essenciais, você precisa também estudar a estrutura da planta de onde foi extraído. Quando você estuda, você vai se associando, por exemplo, problemas de coluna vertebral. Então, todo o tronco de uma árvore, né, eles são a estrutura daquela planta. Então, as pessoas, os aromaterapeutas, os botânicos associam, inclusive, aos estudos para melhora de problemas de coluna e estrutura emocional também. Ele nos problemas de pele, ele é poderoso antioxidante, anti-inflamatório, oferece vitalidade e saúde para a pele e para todo o corpo. Sistema respiratório, combate e trata problemas respiratórios, gripes e resfriados. No sistema circulatório e anti-inflamatório articular, usado para reduzir o reumatismo do corpo, ajuda a reduzir, inclusive, dores de articulações e até dores de cabeça, dependendo da origem desses problemas. Ele auxilia em tratamento de lesões como entorses, dores nas articulações e feridas. Ele é bastante poderoso e bastante forte também seu aroma. Não recomendo para que qualquer pessoa utilize, tem que utilizar com bastante sabedoria também. E o custo dele é bastante elevado. No sistema geniturinário, ele previne infecção urinária quando utilizado em banhos de assento. No sistema nervoso, ele reduz estresse, promove a paz, a união, além de incentivar a criatividade, a concentração e o ânimo. Aumenta o foco, a concentração em longos períodos de trabalhos e estudos. Promove relaxamento e calma, elevando o humor. As propriedades emocionais ajudam a tratar depressão, medos, traumas ocultos. As propriedades vibracionais, usado popularmente para combater energias negativas, desintoxicar e purificar, promovendo profunda limpeza energética nos ambientes e trazer boa sorte. Em massagens corporais, transmite tratamento dos centros de força vitais e reforça o campo magnético da alma humana. Precauções. Ele é desaconselhável em uso em gestantes, em crianças e dependendo do tipo de problema que a saúde das pessoas é preferível não utilizar. Ele é bastante forte.
mas eu utilizo ele mais para limpezas energéticas de ambientes, em produtos específicos que eu faço para isso. Não trouxe nenhum aqui para vocês verem, justamente porque ele é utilizado assim com parcimônia. Eu não utilizo em formulações físicas, mas se a pessoa tiver somente ele, por exemplo, ele tem essas propriedades, ok? Espero que vocês tenham gostado dessas aulas dos óleos amadeirados e utilizem eles com bastante sabedoria. Até a próxima aula.